Olá, pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo, começando a nossa live sobre insuficiência respiratória. No Instagram, o link está na bio para ficar mais fácil de vocês acompanharem também, se quiserem ver as figuras, os slides e tudo. E vamos lá. Então, vamos lá para a nossa live? Bora. Insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória é uma síndrome muito comum que traz muitos pacientes para a gente na UTI e na emergência, e muitas vezes, dependendo da situação, a gente não tem muito tempo de pensar. Primeiro, a gente precisa estabilizar o doente para depois poder raciocinar o que fez o doente chegar à insuficiência respiratória. Tá gravando mesmo? O que fez o doente chegar à insuficiência respiratória. Então, a crítica ao nasceu, na verdade, de a gente perceber a dificuldade que os nossos alunos da graduação, né, especialmente de medicina, mas da graduação como um todo, tinham de conectar a teoria, a fisiologia respiratória e tudo com a prática do dia a dia. E é por isso que a gente resolveu começar a trabalhar em relação a isso, para poder ajudar vocês a melhorarem a atuação de vocês e o resultado de vocês junto com os pacientes. Então, vamos lá. Para começar de uma forma diferente, um pouco mais prática, a gente vai começar por um caso clínico. Você está na emergência do hospital de plantão e chega um paciente masculino, 60 anos, trazido por familiares. Ele tem história de DPOC, mas hoje evoluiu com uma piora súbita da dispneia, fala entrecortada e cianose. Ele chega para ti e mal consegue falar o nome dele. Hipertenso, 150 por 90 de PA, taquicárdico, 120 de frequência respiratória, 79 de saturação de oxigênio, então está desaturando, temperatura axilar de 38, frequência respiratória de 40. Qual a melhor conduta indicada? O que você vai fazer? O doente chegou ruim, em franca insuficiência respiratória, você não sabe direito qual é a causa, se ele tem uma pneumonia, se ele tem uma obstrução, o que aconteceu, mas você vê que ele está em insuficiência respiratória. Então, é uma emergência. Qual a conduta? Primeiro, pede um agaso. Já vi fazer isso. Segundo, pede um raio-x de tórax. Terceiro, chama o médico. Em alguma situação, o médico pode ser você, e você vai ter que resolver. Quarto, intuba o paciente. Então, eu quis trazer isso de uma forma meio lúdica para a gente não esquecer que, na emergência, o mais importante é deixar o seu paciente estável primeiro. Na emergência, primeiro eu estabilizo o doente. Não vou pedir gaso, não vou pedir raio-x, não vou chamar o médico, porque o médico sou eu, vou resolver o problema do meu doente. Vou intubar esse paciente. E aí, o que a gente fez? Fez uma intubação com sequência rápida de intubação. Lembra dos 3 pilares da sequência rápida de intubação: indução, analgesia e bloqueio neuromuscular. Com esses 3 pilares, você consegue acessar a via aérea muito rapidamente, evitando e diminuindo o risco de que o paciente acabe parando na sua mão por hipoxemia. Então, é mais fácil de intubar, o paciente não tosse, né, tudo, e aí você consegue entrar na via aérea e estabilizá-lo. Uma coisa extremamente importante: pressão arterial. O paciente foi intubado, primeiro pela sedação, né, ele acaba tendendo à hipotensão, e segundo, se você jogar pressão para dentro do tórax, você vai diminuir retorno venoso, débito cardíaco, e por conta disso, você vai levar o paciente ao choque. Ele pode fazer hipotensão, mas ele pode chocar. Então, intubou, estabilizou a via aérea, tem a via aérea na mão, puxa uma PA e vê como é que está a PA desse paciente. Pode ser que você precise começar a droga vasoativa, precise fazer desafio hídrico, então isso é bastante importante. Aí agora, vamos acoplar na ventilação. A ventilação é protetora? Nesse caso, o paciente não tem SARA, né? É um DPOC descompensado por alguma coisa, talvez, provavelmente uma pneumonia, né? Isso a gente ainda não sabe. Então, o que eu vou fazer? Ventilação, inicialmente, eu posso ser um pouquinho mais liberal com volume, começar com volume a 8 ml por quilo do peso predito, sempre o peso predito. Paciente jovem, paciente obeso ou paciente magro, da mesma altura, o pulmão tem o mesmo tamanho.
Então, por isso que a gente sempre usa o peso predito como referência. Frequência respiratória, de 12 a 16, PIP, 5 a 7, FO2, fração inspirada de O2, 100%, volume minuto de 6 a 10 litros por minuto. E a pressão de pico em 30. Se vocês, quem está aí no Instagram, se puder entrar na nossa live via YouTube, melhor. O link está na bio, tá? Aí vocês conseguem visualizar o que eu estou falando nos slides bem bonitinho, tá bom? Seguindo em frente. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu compartilhei já um link também com um e-book totalmente gratuito que a gente produziu para facilitar o acoplamento de você, do paciente de vocês na ventilação também logo no começo, tá? Então, primeiro estabiliza. O doente estabilizou, tá melhor? Não tá, hemodinâmica tá estável, ventilatório tá estável? Agora eu posso pensar. Parece bobo isso, mas é um conceito extremamente importante. É por isso que a medicina de urgência e a medicina intensiva são muito diferentes das outras. Eu não fico pensando no diagnóstico. Em muitas situações, eu trato o paciente por um diagnóstico sindrômico, dou alta dele para ele da UTI, e aí ele vai investigar o que levou ele a evoluir com aquela síndrome. Então, é extremamente importante. Ele tem que estar vivo para investigar. Então, primeiro estabiliza, depois pensa. Então, agora vamos pensar. Você vai lá, refaz a história, ou pede ajuda para um residente, refazer a história do paciente. Paciente DPOC, tabagista de 40 anos maço, usuário de budesonida e formoterol, já inalatórios. Você não tem VF1, nada, mas DPOC já deve ter pelo menos um GOLD 2 aí, né? Iniciou um quadro gripal há 7 dias, corizialina e piora da tosse. Normalmente o DPOC já tem uma tosse basal, né? E por conta disso, lembra, tem 3 pilares do DPOC: tosse, escarro e dispneia. Se eles pioram, normalmente, piora de 2 desses, né? Normalmente nos indica exacerbação do DPOC. Mas vamos lá, vamos continuar. Há 2 dias o paciente evoluiu com piora do padrão do escarro, dispneia e tosse. Hoje evoluiu com dor em hemitórax direito, ventilatório dependente, associada à febre, de 38,5, evoluindo com insuficiência respiratória. Então, ele chegou para ti insuficiência respiratória. Já foi feito tudo, agora o exame. 12 por 8 de PA, frequência cardíaca de 10, temperatura axilar de 38, saturação de oxigênio de 93%, o que para um paciente DPOC entubado está muito bom. Na ausculta, você vê um MV diminuído difusamente com estertores à direita. Esse paciente tinha um raio-x realmente com uma consolidação à direita, tá? Ele tinha um quadro de uma pneumonia, um DPLC descompensado por uma pneumonia, tá? Vamos lá, continuando. Uma coisa extremamente importante que a gente vê na faculdade, às vezes a gente não lembra, né? O paciente DPLC, ele tem toda uma alteração do arcabouço, da arquitetura pulmonar, e por conta disso ele tem um aumento do espaço morto, ele tem um aumento da superfície do parênquima pulmonar, um aumento do volume residual, ele é um retentor crônico de CO2, na verdade, ele é um paciente que está em insuficiência respiratória crônica, que acaba sendo agudizada, né? Em alguma situação como essa que aconteceu. Então, aqui eu tenho o Pink Puffer e o Blue Blotter, né? Na verdade, o DPLC é uma mistura das duas coisas, né? Mas só essa foto é bem característica, né, do néter. O paciente já inclinado para frente, a musculatura do pescoço toda hipertrofiada, ele todo magrinho, caquético, já consumido também. Então, assim, ele já tem uma postura numa tentativa de expiração, né? E o Blue Blotter, ele é secretivo também. No raio-x, o que a gente vê? Então, eu vejo um aumento do pulmão, um coraçãozinho em gota também, né? Ele tem uma retificação dos seios claustrofrênicos também. Então, tem toda uma modificação que acontece cronicamente no doente DPOC. E quando ele descompensa, aí a gente vê outras coisas que eu vou falar mais para frente. Aqui eu tenho um corte do alvéolo, tá?
Eu tenho um corte do saco alveolar, na verdade. O que eu tenho aqui no meio? Aqui no meio, na letra A, que você está vendo, eu tenho o epitéliio do bronquíolo. E aí, ao redor, eu tenho vários alvéolos onde vai acontecer a troca de oxigênio, né? A troca gasosa. Repare que esses alvéolos, eles são todos bonitinhos, do mesmo tamanho, tudo, e a própria superfície do epitélio, ela é bem fininha, bem estreitinha, não está inflamada. Então, o normal é isso, né? Superfície fininha, alvéolo ali bonitinho, aberto. No DPOC, eu tenho toda uma alteração da arquitetura pulmonar. Então, ele tem um aumento do espaço morto. O que é espaço morto? É espaço onde passa oxigênio, mas não existe troca de oxigênio. Isso é basicamente o espaço morto. Então, o DPOC tem um aumento do espaço morto, ele diminui a superfície de troca, ao mesmo tempo ele alçapona mais ar, ele aumenta a retenção de ar dentro do pulmão, ele é um paciente que faz auto-PIP normalmente, né? E além disso, ele tem no epitélio dos bronquíolos terminais, ele tem um espessamento desse epitélio pela inflamação crônica. E por conta disso, o ar entra, mas não sai. Então, se você observar aqui o C e o D, você vai ver que os alvéolos do DPLC, eles são maiores, né? Eles já são hiperdistendidos, tá? Então, o paciente obstruído, ele retém mais CO2, ele tem uma tendência à hiperdistensão dos alvéolos também. Eu gosto bastante desse gráfico, mais para vocês poderem enxergar como que a coisa funciona. No paciente normal, eu tenho um volumezinho residual. No paciente DPLC, o volume residual é maior. Lembra que eu falei? Ele retém mais CO2, né? Ele tem mais dificuldade para expirar. Normalmente, o paciente da DPLC, ele expira, tem um tempo expiratório maior também. E a capacidade vital, ela é reduzida, né? A capacidade pulmonar total dele é aumentada às custas de um aumento do volume residual. Então, aumenta o ar dentro do pulmão, né, que se mantém, que não sai. O volume residual é o volume que fica quando você faz uma expiração forçada, né? Lembra lá da fisiologia? Então, ele faz uma expiração forçada e ele fica ali com um volumão dentro do pulmão, né? Diferente do paciente normal. Tá bom? Então, voltando para o nosso paciente. Nesse paciente, a gasometria arterial, ela tinha um pH de 7,22, então um pH acidótico, um PCO2 de 101, né? A referência do PCO2 é 35 a 45, então ele está retendo CO2. Um PO2 de 73, isso já depois de ser entubado, então tá ok. Um bicarbonato de 41, base excess de 9,9, saturação de 91% e lactato de 3. Então, eu não vou entrar em detalhes na fórmula de Winter, porque isso na prática a gente não usa, né? Mas eu coloquei aqui para vocês poderem visualizar. O que aconteceu com esse paciente? Ele está acidótico, ele tem um aumento do ácido, que é o PCO2, né? Lembra, no sistema tampão, o nosso ácido é o PCO2, o CO2, na verdade, e a nossa base é o bicarbonato. O bicarbonato é produzido lá pelo rim, então demora um pouquinho a questão da adaptação. O que acontece no paciente DPOC, que é um retentor crônico de CO2? Ele tem, naturalmente, né, compensado, quando ele está compensado, ele tem um PCO2 aumentado e um bicarbonato aumentado para compensar essa acidose respiratória. Ele tem uma acidose respiratória compensada, certo? No caso aqui, esse paciente ele tem uma acidose mista, ele tem um lactato aumentado, provavelmente ele tem uma acidose mista, uma acidose metabólica concomitante com a acidose respiratória, com anion gap aumentado. Mas isso eu não vou entrar em detalhes. Se vocês depois tiverem alguma dúvida, no nosso site, no nosso blog, a gente tem bastante conteúdo sobre isso também, tá? Ih, faltou um pedaço aqui, eu acho. Mas tá. Conduta, então, inicialmente, ventilação protetora, corrigindo o auto-PIP do paciente, com 80% do auto-PIP, né, com a PIP de 80% do auto-PIP, antibiótico terapia. O que é importante? O paciente DPLC, normalmente ele é secretivo crônico. Esses pacientes secretivos crônicos, eles normalmente são colonizados por pseudomonas, então sempre, mesmo no paciente que for ambulatorial,
sempre você tem que pensar em alguma cobertura de pseudomonas pulmonar, então usar uma quinolona respiratória, né, alguma coisa desse tipo. Como o paciente está internado, eu utilizei cefepime e azitromicina. O que mais? Hidratação guiada por metas. Nas primeiras 24, 48 horas, o paciente vai ficar sedado e bloqueado. E uma coisa extremamente importante, que pode ser meio clichê, mas que a gente às vezes não lembra, não pensa, sempre, sempre intuba pensando em extubar, tá? Normal, é o que eu sempre falo, normal é respirar respirar em ar ambiente e comer pela boca, né? E andar, né? Porque também ficar de cama também não é normal. Então, dentro da UTI, os pacientes normalmente não estão numa condição normal, mas a gente está sempre, o objetivo da UTI é exatamente restabelecer a saúde e a normalidade do paciente, fisiológica, tá bom? Na insuficiência respiratória, então, aguda no DPLC. Qual que é o principal sinal? Eu já falei, na verdade, né? Já dei uma cola aí. Nosso principal sinal é acidose respiratória, tá? O paciente compensado, ele tem uma acidose respiratória crônica, então ele tem uma acidose respiratória compensada com o aumento do bicarbonato. E o paciente descompensado vai ter uma acidose respiratória descompensada. Não deu tempo do bicarbonato corrigir essa acidose. Essa é a diferença entre um e outro, tá? Então, vamos voltar à nossa insuficiência respiratória, tá? Conectando agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho a questão pulmonar, a insuficiência respiratória ela pode ser, o objetivo do oxigênio e o objetivo da glicose é nutrir células e tecidos, né? Na verdade, o objetivo da respiração é possibilitar a combustão da glicose para que células e tecidos sejam nutridos. Então, para isso, a gente tem todo o transporte do oxigênio, desde o nariz até lá onde acontece a hematose, mesmo lá no alvéolo, na membrana alvéolo capilar. Só que para que isso aconteça, eu tenho todo um arcabouço pulmonar, né, e as vias de condução, mas eu tenho também o que tem gente que chama de bomba ventilatória. E a bomba ventilatória, ela é composta lá, primeiro pelo sistema nervoso central, e depois pelos nervos periféricos e musculatura também, caixa torácica, musculatura. Então, se eu tiver alguma distrofia, alguma hipotrofia, alguma coisa assim, eu também vou ter insuficiência respiratória. Claro que normalmente insuficiência crônica, né? Tá? Nesse videozinho, eu espero que eu consiga mostrar para vocês que ele é bem legal. Na verdade, ele faz todo o trajeto do O2 desde o começo. Então, o oxigênio do nosso ar, ele tem 21%, né? De fração inspirada de O2. Mas, quando eu estou num ar mais rarefeito, quando eu estou numa altura em relação ao nível do mar, né, quando eu estou numa região mais alta em relação ao nível do mar, eu tenho uma pressão barométrica menor. E por conta disso, as pessoas vão tender à hipoxemia, apesar da fração inspirada de O2 de 21%. Né? Então, vamos lá. O oxigênio vai entrando. O centro respiratório é o que faz o paciente ter a resposta, né, a ventilação. Então, no caso de eu ter hipoventilação, paciente em coma, em narcose, ou que tem alguma doença neuromuscular, eu posso ter, então, a hipoventilação e a retenção de gás carbônico. Aí o gás oxigênio vai indo, vai até os pulmões, trajeto aí na nasofaringe, tudo isso pode interferir. Se eu tiver uma obstrução alta aqui, um bócio mergulhante, eu posso ter uma insuficiência respiratória. Então, o objetivo é o oxigênio chegar lá na célula. Se ele não chegar, o paciente vai fazer insuficiência respiratória. Basicamente é assim. Então, o oxigênio chegando no pulmão, saco alveolar. Então, ali eu tenho duas vertentes, vamos dizer assim. Eu tenho a ventilação e a perfusão. Repara, o vermelhinho é o oxigênio saindo do alvéolo e indo para os capilares, e o azulzinho é o gás carbônico, que vai ser expirado. Agora, se eu tiver um preenchimento alveolar, como aqui no caso, com secreções, com sangue, ou até mesmo num edema agudo de pulmão, na SARA, quando ocorre um aumento da permeabilidade, né, capilar e tudo, eu vou ter uma diminuição da ventilação e vou ter uma alteração da membrana alvéolo-capilar. Consequentemente,
não ventilo, não troco oxigênio, vou ter uma insuficiência respiratória. A mesma coisa se eu tiver algum grau de colapso alveolar, com atelectasia, pneumotórax, a mesma SARA, ou alterações como fibrose pulmonar. Eu gosto muito desse vídeo só porque ele faz um apanhado, um resuminho, assim, né? Bem interessante. Mas aí agora a gente vai falar um pouquinho melhor. A insuficiência respiratória crônica, o paciente normalmente tem tempo de se adaptar. Então, ele se adapta ao longo do tempo, até tem uma história de dispneia, pode reter CO2, taquipneico, taquicárdico, usa a musculatura acessória, então ela está mais hipertrofiada, ele já pode ter naturalmente uma dificuldade de fala, restrição até de alguns movimentos e até mesmo cianose. Mas o organismo teve tempo de se adaptar, diferente do que acontece na insuficiência respiratória aguda. A insuficiência respiratória aguda, ela pode ser hipoxêmica ou hipercápnica, que também é chamada de tipo 1, a hipoxêmica, e tipo 2, a hipercápnica. Hipoxêmica, então, com PO2 menor do que 60, e a hipercápnica, um PCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio. De uma forma bem simples, a gente pode pensar o seguinte: a hipoxêmica normalmente é pulmonar, tá? A hipoxêmica normalmente é pulmonar. Então, SARA, pneumonia, telectasia, edema de pulmão, embolia de pulmão, DPO6 exacerbado, asma grave, pneumotórax. Então, assim, existe alguma alteração pulmonar que está levando à insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? Já na hipercápnica, eu tenho alguma alteração dos acessórios, vamos dizer assim, tá? Eu tenho alteração ou do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso periférico, ou muscular, ou alguma disfunção de parede torácica. Pacientes, às vezes, com cifoescoliose grave, pode ter algum grau de insuficiência respiratória crônica. Esses pacientes, às vezes, que tiveram paralisia, né, que tem um aumento ali do tórax, eles vivem em insuficiência respiratória crônica, e a obstrução também de vias aéreas superiores também pode causar insuficiência hipercápnica, tá? Hipercápnica de toda a bomba ventilatória, hipoxêmica do pulmão. Então, em relação à insuficiência respiratória aguda, ela pode ocorrer por difusão de oxigênio, redução da difusão de oxigênio, hipoventilação, redução da pressão inspiratória de O2, como eu falei ali da pressão barométrica, shunt, que é a principal causa de internação em UTI e hospitalar por disfunção, por insuficiência respiratória, e espaço morto. Aqui eu só coloquei essa fórmula para que vocês lembrem do gradiente alvéolo arterial de oxigênio, tá? Na prática, a gente não usa esse cálculo, talvez algum dia numa prova você precise saber, então, o gradiente alvéolo arterial de oxigênio, ele é medido em ar ambiente normalmente. E o que é gradiente? Gradiente é diferença. É a diferença da ventilação alveolar com a ventilação arterial, do sangue arterial. O que acontece? Normalmente a diferença é entre 5 e 10, isso é o normal. Se houver um aumento dessa diferença, significa dizer que eu tenho ventilação, mas eu não tenho oxigenação. Se eu não tenho oxigenação, esse meu distúrbio é pulmonar. E aí aqui na fórmula, só coisas para vocês terem visto, assim, eu tenho a pressão barométrica local, que é aquilo que eu falei da altitude, então pacientes em altas altitudes respiram ares mais rarefeitos. Então, se a gente que vive aqui no nível do mar for para altas altitudes, a gente vai sentir, vai fazer hipoxemia muito provavelmente. Ao longo do tempo, o organismo vai se acostumando, vai aumentando a produção de hemoglobina, normalmente eles são hipoxêmicos, né? Pessoal, quem tiver no Instagram, na bio, a gente colocou o link da nossa live, veja no YouTube a link na bio, tá melhor de ver. Vamos lá. Então, a insuficiência respiratória hipoxêmica, a gente tem o que eu falei do gradiente alvéolo arterial de O2. Se ele tiver alterado, ela é pulmonar. Se ele não tiver alterado, ela é extrapulmonar. Aqui só uma pincelada mesmo, tá?
Então, o que que acontece? Quando acontece a redução de difusão, o oxigênio não chega lá na membrana alvéolo-capilar. Então, por inflamação, por fibrose, por redução do oxigênio mesmo alveolar, e até por uma passagem rápida do oxigênio do capilar pulmonar, não possibilitando a difusão. Tá? A hipoventilação. A hipoventilação é um capítulo todo à parte, na verdade, né? A hipoventilação, normalmente, o paciente com rebaixamento do sensório, especialmente os pacientes agudos, com rebaixamento sensório agudo, AVC, TCE, eles são pacientes que a gente precisa ficar atento, não só intubar para proteção de via aérea, mas também existe muito risco de ele fazer insuficiência respiratória hipercápnica também, né? Além disso, doenças neuromusculares e outra coisa extremamente importante que acontece dentro dos hospitais, principalmente, o uso do opioide. Às vezes o paciente está usando opioide, ele rebaixa, e acaba fazendo narcose. Então, ele dá uma deprimida no centro respiratório. O centro respiratório é o que responde à retenção de CO2, né? Se ele dá uma deprimida no centro respiratório, ele vai acumular CO2, vai fazer uma insuficiência respiratória hipercápnica. E aí, como é que eu trato isso? Ventilação mecânica, ou ventilação mecânica invasiva, ou VNI, mas é ventilação mecânica. Eu preciso lavar esse CO2 e sozinha, só com oxigênio, eu não consigo, tá? Terceiro item, ar rarefeito, elevadas altitudes e pressão barométrica local reduzida, foi o que eu falei. Tem gente que fala que reduz a FO2, na verdade não reduz, a FO2 do ar é a mesma. O que reduz é a pressão barométrica mesmo. Então, assim, eu tenho menos partículas de oxigênio no ar do que eu tenho se eu estiver na altura do mar, né? No nível do mar. Então, é isso basicamente, tá? Aqui eu trouxe a curva de dissociação da hemoglobina, porque também é uma coisa interessante que a gente tem em mente. Às vezes a gente fica pensando assim, eu quero que o paciente tenha uma saturação de 95%, 99%. Se o meu paciente tem uma saturação de 100%, ele tem um PO2 ali, ó, beirando 100, né, também. PO2 é a pressão arterial de O2 dada pela gasometria arterial. Se esse paciente tem uma saturação da hemoglobina de 90%, de 88%, ele tem um PO2 de 60. Então, na verdade, entre 60 e 100 não muda muito para mim, né? O que muda é aqui abaixo, que daí começa, é uma curva descendente, né? E aí sim vai fazer diferença para os órgãos e tecidos, tá? Uma coisa importante, o nosso organismo é perfeito, né? E ele tem uma série de situações, por exemplo, a acidose. A acidose, ela diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Por que isso acontece? Para que eu possa otimizar a chegada de oxigênio nos tecidos. É sempre isso, né? O princípio básico é exatamente chegada de glicose nas células e chegada de oxigênio nas células. Então, tudo vai acontecer para que essa chegada de oxigênio seja garantida, tá? Então, agora uma coisa bem interessante. Essa figurinha aqui, ela nos mostra os distúrbios VQ. O que é V e o que é Q? Sempre é um fator de confusão, então é importante a gente ficar bem atento aí. V é ventilação, Q é perfusão, tá? Então, numa condição normal, o V sobre Q é 1. Mas, se eu não ventilar, por exemplo, eu tenho VQ de 0. Se eu não perfundir, eu tenho um VQ de infinito. Isso é meio que só para uma questão de física aí, né? Mas assim, o que acontece em resumo para a gente não se perder? Eu tenho aqui um alvéolo e o capilar pulmonar passando ao redor do alvéolo. Aqui é a membrana alvéolo-capilar, onde vai acontecer a troca de oxigênio, como a gente viu lá no nosso filme, tá? Então, o sangue venoso vem pela artéria pulmonar e ele é oxigenado voltando via veia pulmonar lá para a circulação, voltando para o coração, indo para a grande circulação. Se eu não tenho ventilação, eu vou ter hipoxemia. Se eu não tenho perfusão, eu vou ter hipoxemia. Então, o ideal é que eu tenha essa relação de 1 para 1, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, o que acontece? Numa condição normal, olha bem aqui, eu tenho uma fração inspirada de O2 de 21%, que é o ar ambiente. Se eu tenho uma fração inspirada de O2 de 21%,
Aqui, esse azão aqui é a pressão alveolar de O2, ó, 110. E aqui o sangue está passando, acontece a difusão, e aí está saindo, está indo lá para o coração já o sangue oxigenado. Ele até pode ter uma diferencinha aqui, tá? Mas aqui ele, para exemplificar, ele colocou exatamente igual, 110 milímetros de mercúrio. Então, ele se transferiu totalmente para esse sangue, né? Se transferiu totalmente para o sangue o oxigênio e o CO2 subiu para ser expirado. Isso é uma condição normal. Vamos lá, o que vai acontecer se eu colocar 100% de FiO2? Se eu colocar 100% de FiO2, eu aumento a oxigenação alveolar e eu aumento também a oxigenação, o oxigênio que vai lá para o coração, certo? Mas se eu mudar essa superfície aqui, eu vou alterar eu vou levar o paciente à hipoxemia. De que forma? Vamos lá. Se alguém tiver no Instagram, olhem o link na bio e entrem via YouTube que fica mais fácil, tá bom? Vamos lá. O shunt. O shunt, como eu já falei, é a principal causa de internação na UTI, né? Por insuficiência respiratória. Então, o que acontece no shunt? Eu não ventilo, mas eu perfundo normalmente. Por que eu não ventilo? Eu não ventilo ou porque o meu alvéolo está colapsado, ou o meu alvéolo está preenchido com secreção, com pus, com líquido, enfim, eu não ventilo. Então, aqui, nessa pequena figura, tem essa ilustração ali da secreção dentro dos alvéolos, e aqui ele mostra bem bonitinho nesse slide. O que acontece? Aqui é a unidade normal, como a gente falou, então, na unidade normal, eu tenho uma oxigenação alveolar que vem e se transfere totalmente para o capilar, que vai se encontrar com outros capilares e vai para a circulação. Mas esse segundo aqui, ele não ventila, então VQ é igual a zero. Ele não ventila apesar de ter perfusão. Se ele não ventila apesar de ter perfusão, o que acontece? O PO2 dele aqui é 40. Então, esse sangue ele vai passar aqui e vai ficar com 40. Só que esses sangues vão se encontrar. Então, lá na ponta eu tenho 65. Eu vou ter uma hipoxemia, entendeu? De tal forma, esse slide é maravilhoso. Ele mostra de uma forma bem dinâmica, na minha visão. O que acontece? O paciente que tem shunt, ele tem uma fração inspirada de O2 de 21% e o seu alvéolo está todo colapsado, beleza? Se ele está todo colapsado, o que acontece? Ele não tem oxigenação, então o oxigênio não se transfere lá para o sangue venoso, certo? Para o sangue arterial, certo? O que vai acontecer se eu colocar uma FiO2 de 100% nesse paciente? Nada. Porque, na verdade, eu não resolvi o problema dele. O problema dele é que o alvéolo está todo preenchido, o alvéolo está desrecrutado, está fechado. Então, essa superfície de troca, ela não existe. Se ela não existe, eu tenho que primeiro tratar esse problema para conseguir fazer esse paciente ventilar. E como que eu faço isso? Ventilação mecânica. PIP, tá? Outra coisa, o espaço morto. O espaço morto aí é o contrário. Eu tenho ventilação, mas eu não tenho perfusão. Se eu tenho ventilação e não tenho perfusão, eu tenho um VQ infinito, né? Isso é mais questão de física, matemática. Para nós não muda muita coisa. Só para, se caso algum dia você ouvir, você saber. O que vai acontecer? Eu ventilo, essa unidade alveolar aqui que tem os pontinhos, eu ventilo, mas eu não perfundo. Se eu não perfundo, eu vou ter hipoxemia igual, né? E aí eu só vou conseguir, nesse caso aqui é um alvéolo normal, e aqui não. Então, não perfunde. Também vou ter hipoxemia. Qual é o maior exemplo do efeito espaço morto? TEP, embolia pulmonar aguda. Eu não perfundo esse paciente. Então, o paciente faz uma hipoxemia violenta, e aí eu não consigo tratar essa hipoxemia violenta desse paciente. Se eu não resolver, se ele for um TEP maciço, se eu não trombolizar, eu não vou resolver. Tá bom? Vamos para frente. O que acontece, então, quando eu tenho um distúrbio de espaço morto? Tá? Eu tenho, se eu colocar FiO2 de 21%,
Eu tenho um PO2 aqui de 50. Observa que no sangue lá ele se transfere totalmente 50. Aumentei FO2, PO2 de 300 milímetros de mercúrio. O que acontece? Ele vai se transferir totalmente. Então, esse paciente que tem um distúrbio de aumento do espaço morto, ele vai responder bem quando eu utilizar FO2 alta. Aí, eu vou fazer um paralelo, a gente até tem no nosso site algumas coisas sobre isso. É por isso que tem paciente com COVID, por exemplo, que não responde bem a baixos volumes e responde bem com baixos PIPs, né? O que acontece? É um paciente que ele precisa só de oxigênio, ele não precisa de recrutamento pulmonar, porque, na verdade, o basal da doença dele é espaço morto e não shunt, diferente do que acontece com aquele paciente que faz SARA grave por COVID, que daí sim, responde bem a prona, responde bem a titulação da PIP, né? Então é isso. Aqui só para ilustrar, nesse primeiro, então, eu não ventilo, mas eu perfundo, então o sangue entra com CO2 e sai com CO2. Essa aqui é a unidade normal, onde VQ é igual a 1, e aqui eu não perfundo, ventilo, mas não perfundo. Não adianta, nenhum dos dois funciona, o que funciona único é o do meio, tá? Aqui foi um esqueminha que a gente fez, que eu vou disponibilizar. Eu acho que não faz muito sentido a gente ficar falando. Basicamente, é aquilo que eu falei: gradiente alvéolo arterial aumentado é pulmão. Aí você vai investigar, entender um pouquinho a história, avaliar raio-x, avaliar o teu paciente para poder ter o diagnóstico. Se o gradiente alvéolo arterial é baixo, não é pulmão, é todo o arcabouço. Então, aí você vai ter que avaliar se é hipoventilação, depressão do centro respiratório, se é alguma perda de força respiratória, né? Isso aí. Eu vou disponibilizar para vocês, caso seja do interesse de vocês. Na verdade, é uma coisa que não tem muito... É mais para questão de prova, tudo, mas para o dia a dia é pouco usado, tá? E o tratamento? Sempre tratar a causa de base. Eu vou fazer oxigenoterapia, mas como eu falei, um paciente com shunt, o que eu vou fazer? Eu vou ter que recrutar esse pulmão, vou ter que titular PIP, vou ter que entubar, colocar PIP, né? Então, oxigenoterapia, broncodilatador, ventilação não invasiva, ventilação invasiva, trombólise, aí depende do que o paciente tiver, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre insuficiência respiratória aguda. Eu espero te ajudar um pouquinho com esse manejo. Eu sempre falo que se não melhorar o manejo beira-leito, não faz sentido a gente fazer essas aulas e fazer essa produção. Se vocês puderem, aqui na nossa página a gente tem o e-book, aqui no nosso canal, eu compartilhei no chat, ou também, se quiserem, podem olhar lá no nosso site, a gente tem o e-book, tem um monte de outras coisas legais aí de atualização. Se puderem se inscrever no nosso canal, eu agradeço. Até a próxima aula.